Olá! Sejam muito bem-vindos à Escola do Crédito. Eu me chamo Raiane Silva, eu sou especialista em crédito consignado e nesse vídeo eu vou te falar os principais motivos que fazem os seus contratos serem cancelados e como que você pode prevenir esse problema. Combinado? Não existe nada pior do que vender um contrato, ficar todo feliz, colocar ele na nossa produção e de repente, quando a gente envia para a digitação, a gente descobre que esse contrato não vai poder ser feito, ou até mesmo quando a gente pede para digitar, esse contrato é cancelado e a gente tem que tirar ele da nossa produção. E aquilo que a gente estava contando já não existe mais. Infelizmente, isso acontece, e isso acontece com mais frequência se você não ficar atento a alguns pontos. E o primeiro ponto que você precisa ficar muito atento é ao roteiro operacional. Cada banco possui regras internas do que ele permite, entende? Então, as principais regras que você encontra no roteiro operacional são em relação à idade, porque alguns bancos definem idades máximas. A partir de determinada idade, você não consegue mais fazer um refinanciamento ou uma portabilidade para aquele cliente, por exemplo. Ou até mesmo, você até pode fazer, só que não necessariamente no prazo máximo. Então isso dificulta bastante o nosso trabalho. Então é muito importante ficar atento aos limites de idade do roteiro operacional. Uma outra coisa que a gente encontra no roteiro operacional são as especificações em relação aos benefícios. Alguns benefícios têm algumas restrições. Em alguns bancos você só consegue fazer um contrato de uma aposentadoria por invalidez se o cliente tiver mais de 60 anos. Em alguns bancos, você só pode fazer um contrato para um cliente que for pensionista se ele tiver mais de 44 anos. Em alguns bancos, inclusive, se ele tiver menos, você talvez possa fazer, só que com um limite também reduzido, entendeu? Então, se você sabe dessas regras, fica muito mais fácil para você reduzir as suas chances de erro. Combinado? Uma outra coisa que também é muito comum de acontecer é o nosso contrato ser cancelado por informações divergentes. Isso, infelizmente, acontece quando os nossos sistemas de consulta estão desatualizados. Então, às vezes no sistema aparece que você consegue fazer um refin, aí na hora que você vai lá fazer, você vê que o contrato já foi feito, ou até mesmo que o contrato não está mais lá. Às vezes aparece que o cliente tem margem, e aí quando você vai ver, ele volta com a margem excedida. Então, quando você fizer um contrato, uma das melhores formas de você se garantir de que esse contrato vai dar certo é verificar o extrato que sai do meu INSS desse cliente, porque nesse extrato vai mostrar ali a margem, vai mostrar os contratos que esse cliente tem. Infelizmente, nem sempre o meu INSS também está 100% atualizado, mas é o documento mais próximo que a gente tem ali de algo que seja 100% real. Caso o cliente não tenha acesso ao meu INSS, a gente pode também verificar nos bancos onde o cliente tem o contrato. Então, caso eu queira fazer uma portabilidade, se eu também trabalho com o banco originador dessa proposta, eu posso entrar lá no banco originador e verificar se o contrato está lá disponível para que a gente faça o processo de portabilidade. É um pouco mais complexo, mas também é uma alternativa. Além disso, você também pode utilizar uma nova regra que tem na maioria dos bancos, que eles chamam de IN100. E lá você pode dar autorização para o banco, para que ele tenha acesso às informações reais do cliente lá dentro do INSS. Geralmente, fazer esse processo exige uma autorização do cliente ali durante a digitação ou depois da digitação, mas isso vai te trazer um retorno muito mais rápido se aquele contrato vai conseguir ser efetivado ou não, e também traz muito mais segurança para a sua operação. Então, a recomendação é que sempre que você puder, solicite a autorização da IN100 junto com a proposta. E o último motivo que nos faz perder contratos é a retenção. Esse é o ponto que nós temos o menor controle, a gente realmente não consegue controlar, mas a gente consegue utilizar algumas estratégias para que a gente tenha mais sucesso no nosso processo de portabilidade. Uma das estratégias que você pode verificar é a possibilidade de focar na portabilidade de bancos de rede, já que a retenção desses bancos, em alguns casos, em algumas regiões, é um pouco mais fraca do que a retenção
de bancos de correspondente, por exemplo. Além disso, busque não fazer portabilidade de bancos que atuam com taxas muito baixas, porque esses bancos vão fazer uma oferta tão irresistível para o seu cliente que não vai ter como ele não aceitar. Na maioria dos casos ele aceita e, infelizmente, com razão. Então, aqueles bancos que têm taxas muito baixas, eu acho que é bom riscar ele ali da sua lista de bancos de portabilidade, porque vai ser muito mais complicado de portar. E uma última dica que vai facilitar o seu processo e reduzir suas chances de retenção é buscar clientes que aquele banco originador não atende mais. Ou seja, se o banco onde o contrato está só atende clientes que têm até 73 anos, você pode fazer uma portabilidade de um cliente que tem um contrato de 75 para um banco que aceita um cliente de 75 anos. Dessa forma, o banco originador não vai ter ali tanto interesse nesse processo de retenção. Entendido? Então, essas são algumas estratégias que podem aumentar o seu sucesso nas vendas e reduzir as chances de ter os seus contratos cancelados, porque a gente sabe o quanto isso é ruim. E uma outra forma de não ter os contratos cancelados é dominar todas as informações sobre o crédito consignado e impressionar o seu cliente no momento da venda. E a melhor maneira de fazer isso é tendo um treinamento completo que te explica tudo o que você precisa saber para que você fique expert na venda desse produto. Então, se você é desse que quer arrebentar na hora de vender o crédito consignado, não deixe de conferir aqui no link da descrição o nosso treinamento Vendedor Faixa Preta. Um treinamento completo que vai te ensinar tudo o que você precisa saber para arrebentar nas vendas. E se você é correspondente bancário, esse é um treinamento excelente para utilizar na formação dos seus colaboradores. Sempre que você contratar um novo colaborador, você pode deixá-lo assistindo esse treinamento o dia inteiro e no dia seguinte ele fica pronto para vender. Você não vai precisar explicar detalhes, questões técnicas em relação ao consignado. No curso tem tudo o que ele precisa saber de uma maneira fácil, didática e dinâmica. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que essas dicas tenham te ajudado e se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você receba as notificações dos nossos próximos vídeos. Combinado? Um super beijo e até mais! Tchau!